Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo, ao nosso encontro semanal, sempre às 7h27. Toda quinta-feira, às 7h27, nós estamos aqui no nosso canal conversando sobre protocolo familiar, conversando sobre empresas familiares. Esse é o tema, isso que nós tratamos aqui no nosso canal, de modo que a sua contribuição é sempre muito bem-vinda, sempre muito assertiva, porque elas nos dão insights, elas nos orientam. E hoje nós vamos falar num tema muito bacana, Aliás, todos os temas, mas cada dia o tema fica melhor ainda, E eu fico numa alegria danada de poder compartilhar aqui, sempre às quintas-feiras, às 7h27, aqui no nosso canal, Protocolo Familiar. E hoje nós vamos falar sobre sucessão, sucessão em empresas familiares. E um tema muito instigante, porque 95% das empresas existentes no Brasil são empresas familiares, ou seja, empresas de controle familiar. O que é uma empresa familiar? É uma empresa em que você identifica o dono, você sabe quem é o controlador. Porque tem muitas empresas, são as chamadas empresas corporativas, as grandes companhias, por exemplo, a Vale, por exemplo, é uma corporação, você não sabe quem é o dono, o capital é muito pulverizado, diferentemente das empresas familiares, onde a identificação de um controlador, de um dono, ela é muito fácil, Você está ali na sua frente, você sabe quem é o dono, E trabalhar com empresas familiares é sempre um tema instigante, é um tema interessante e é um tema que interessa a todos, Infelizmente, muitas famílias não têm o hábito de conversar sobre a questão empresarial, a questão patrimonial, e a questão sucessória. As famílias vivem-se toda uma vida sem tocar nesse assunto, por exemplo, sucessão. É um assunto que traz sentimentos ou às vezes até ressentimentos, A família, ela abarca tudo isso. E para falar de sucessão em empresas familiares, nós precisamos saber, afinal, o que é isso? O que é sucessão na empresa familiar? Bem, é um processo de transição na liderança da família, no exercício da propriedade e na gestão dos negócios. Isso que é a sucessão na empresa familiar. Ou seja, uma liderança na família, uma liderança ou um exercício na propriedade e na gestão dos negócios, Porque esse processo, gente, ele não tem que acontecer necessariamente ou no mesmo momento nessas três dimensões. Na dimensão da família, na dimensão da propriedade e na dimensão da empresa. São os três círculos. E depois eu vou falar, inclusive, sobre essa questão dos três círculos. Porque esta sucessão ela pode ser feita de forma partilhada ou de forma... Difícil falar isso, Ou de forma parcelada, fica melhor assim. Porque pode acontecer, e usualmente acontece, e que o fundador, por exemplo, quer fazer uma sucessão na empresa, já quer deixar as coisas definidas na empresa, mas não necessariamente ele quer fazer uma sucessão no patrimônio, naquele momento. Então, quando se diz de sucessão na empresa familiar, ela pode ser feita de forma parcelada. O bom, o recomendável
é que esta sucessão seja feita ao mesmo tempo, ou seja, iniciada ao mesmo tempo, né? A sucessão na família, uma sucessão na empresa e no patrimônio. Gente, lógico que a questão da sucessão na família, nós queremos nossos pais sempre presentes, né? Não só na família, né? Como nosso patriarca, nossa matriarca, mas também presentes na questão patrimonial e na questão societária também. Mas é do ser humano. Um dia nós não mais estaremos aqui. Então é bom que os fundadores, eles tratem desta questão de sucessão, né? Não só no âmbito da família, mas também no âmbito do patrimônio e também no âmbito da sociedade. Porque se você, fundador, se você deixa como está ou deixa como usualmente acontece, né? Infelizmente, isso lá na frente costuma dar problema. Não é sempre, mas em 70% dos casos, uma sucessão ela sempre vem acompanhada de algum problema, né? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo ou que vai assistir esse vídeo posteriormente, você sabe dos perrengues de um processo de inventário. Além de muito demorado, os processos de inventário são processos muito caros, né? Em torno de 15% do patrimônio da família é gasto na sucessão, né? Seja com despesa na própria justiça, né? Pagamento de impostos, seja pagamento dos profissionais envolvidos nesse processo de inventário, né? Os honorários de advogado, de modo que, além de doloroso o processo, é um processo caro. E você pode evitar isso, né? Fazendo esta questão sucessória ou profissionalizando esta sucessão. Veja, e considere que a sucessão, ela não é, vamos dizer assim, ela não é um ato. Eu vou lá e fiz a sucessão e está tudo resolvido. Não é bem assim. É como se fosse assim, construir uma casa. A sucessão, vamos imaginar a sucessão como a construção de uma casa. Você não vai lá e faz o alicerce e a casa está pronta. Não, não é assim, né? Esse exemplo que eu estou citando é para você poder imaginar. Você faz o alicerce, as paredes, né? Você faz o telhado, os acabamentos, etc. Mas depois que a casa está toda pronta, você sempre tem que dar manutenção, tem que pintar, tem que arrumar algum detalhe ali que não ficou legal. O processo, né, esse processo de sucessão, esse planejamento sucessório é também parecido, né? Você tem sempre que estar visitando esse assunto, né? Porque você está fazendo uma profissionalização desse assunto aí dentro da sua família e envolvendo, né? Então, a sucessão, ela é uma jornada. E essa jornada, ela tem que envolver todos esses atores, né? Quem são os atores da sucessão? É você, dono, é você, dona, são os fundadores, e os seus filhos, os seus herdeiros. Então, dentro desta jornada, você envolve todos esses atores. Porque mais cedo ou mais tarde, eles têm que enfrentar esta questão. Porque você trouxe a família, você trouxe o patrimônio, você trouxe a empresa até aqui. E você quer que esta empresa, que esta família continue unida, que essa empresa continue prosperando aí igual está na sua gestão, na sua administração. Então, é de todo importante que você profissionalize isso aí dentro da sua família, né? Isso é o que a gente trata aqui, né? O protocolo familiar que a gente sempre fala aqui no nosso canal,
ele se propõe a isso, a profissionalizar a família, né? A sua empresa está profissional, ou espera-se que esteja, normalmente está, né? O seu patrimônio também, mas infelizmente as nossas famílias, não só a sua, mas as nossas famílias não estão profissionalizadas quanto ao assunto sucessão. E sabe por que a família não é profissional quanto a isso? Porque existe uma questão cultural, né? Não se pode falar de sucessão. Você já deve ter experimentado, ouvido falar sobre isso, né? Porque me disseram que atrai coisas ruins. Você acredita nisso? De verdade. Você é uma pessoa madura, você é uma pessoa, um empresário de sucesso, né? Mas você está inserido na sociedade. E no nosso país, né, nos países latino-americanos, ou seja, onde nós vivemos, essa questão sucessória, ela sempre traz essa questão, eu não devo falar disso, porque isso atrai coisa ruim, isso pode atrair a morte e tal, não vou falar sobre isso. Mas nós precisamos falar sobre isso, né? Eu preciso, por exemplo, falar, se você tem um carro, eu tenho um carro, por exemplo, eu preciso pensar na possibilidade que eu posso bater o meu carro, por exemplo. Eu não quero, evidentemente, bater o meu carro, mas eu quero, se acaso bater o carro, o que eu faço? Eu, por exemplo, tenho seguro de carro, né? Talvez você tenha ou até nem goste de seguro, né? Mas quando você faz um seguro, você evidentemente não quer bater o carro, você quer se precaver, não é verdade? Um seguro saúde, quando você contrata um seguro saúde, você não quer ficar doente, mas acaso você adoeça, você tem um seguro, você fez um seguro aí no mercado para que você possa, né, visitar um médico ou, no caso de vir ficar hospitalizado. Guardado, essa é a mesma ideia aqui do planejamento patrimonial e sucessório. Essa é a mesma ideia do protocolo familiar. É você se precaver. E aí, pessoal, existe um negócio chamado modelo dos 3 círculos. Isso foi uma construção de 2 professores, John Davis e Renato Tagiuri, e eles então eles desenvolveram essa tese lá nos Estados Unidos para enxergar a família sobre 3 aspectos, ou 3 conjuntos, ou 3 círculos. É o círculo da família, é o círculo da propriedade e o círculo da gestão. E aí ficou mais fácil você entender aquela dimensão desse contexto onde a família se engloba, se insere. Porque você tem os familiares dentro de um círculo, você tem a propriedade dentro de outro círculo e você tem a empresa dentro de outro círculo. Mas esses 3 círculos eles não são independentes. Eles se encontram, eles têm pontos de ligação. Assim é a nossa família, assim é a sua família. A sua família é dona da empresa, a sua família é dona do patrimônio, mas são coisas juridicamente separadas, não é verdade? Por exemplo, você pode ter um imóvel, o imóvel é seu, no sentido assim de pertencimento, mas está registrado, por exemplo, em nome da sua empresa. Então, na sua declaração de imposto de renda, juridicamente falando, você não tem imóvel, né? Quem tem imóvel é a empresa, né? Mas de quem é a empresa? A empresa é sua. E aí entra até uma questão de holding, né? Uma questão tributária. Se você alugar, por exemplo, um imóvel na holding, você vai pagar um tributo de recebimento de aluguel, impostos de recebimento de aluguel, de 11,33%. Ao passo que se você alugar esse imóvel aí no seu imposto de renda, na sua pessoa física, você vai pagar
27,5%. Né? Então veja que os círculos, a ideia do círculo é para você entender esta perspectiva da família. Por exemplo, né, a sua empresa está aí no seu nome, no seu CPF, eu vejo lá cotas de uma empresa, mas você tem filhos, você tem sucessores, não é? Você tem pessoas com talento jurídico para te suceder, né? E pode acontecer que os nossos filhos, os seus filhos, por exemplo, nem queiram estar na empresa, ou todos eles estarem na empresa. Nós que somos pais, eu sou pai também, eu quero que meus filhos sigam meus passos, assim, no sentido que me suceda empresarialmente. Mas será que os nossos filhos querem? Né? Será que todos os nossos filhos têm a mesma pretensão, a mesma ideia nossa? Não sei. Pode ser que não. E muitos não têm. Não é? É a ideia, por exemplo, da sociedade imposta, né? Eu, às vezes, me deparo com situações, já tive essa situação aqui na nossa empresa, em que o fundador diz, olha, eu fiz essa empresa para vocês, né? Eu construí isso para vocês. Mas eu já tive situações em que o filho também disse, tá, mas eu não pedi que você construísse isso para mim. Eu quero trilhar o meu caminho. Eu te respeito como pai, como mãe, né? E quero cuidar do patrimônio, mas eu quero um caminho meu. E nós temos que aceitar isso. É a realidade, né? Que nossos filhos, então, sigam felizes. Mas eles podem ter a vida deles, né, lá fora, vamos dizer assim, no mercado, e ter a questão empresarial aqui, né, como uma SA, por exemplo, ele pode ser acionista dessa empresa, né? E aí você faz a sucessão na família, né? Desenvolve esta sucessão na família, que é um processo de transição na família e que na maioria das vezes ele é influenciado, né, por todas essas pessoas que estão ali, pelos nossos filhos, pelos nossos genros, pelas nossas noras, né? E isso envolve, gente, aprendizados, envolve novos papéis, uma readequação do sistema, né? Porque, veja, você, fundador, você sempre mandou na empresa, né? Eu às vezes brinco que o fundador ele faz assembleia de sócio no espelho, né? Ele que manda na empresa. Mas quando vem os filhos, se você tem mais de um filho, já não é bem assim. Já não é bem assim, né? Você tem a figura agora de sócios, né? Você tem a figura de mais de um dono. Até então você, fundador, mandava na empresa. Mas nossos filhos, eles têm a ideia do pertencimento, ou precisam de ter a ideia do pertencimento, mas eles terão sócios. E, como eu sempre digo, quem é sócio tem patrão, tem que dar satisfação. E isso implica você, né, a família entender isso, né, entender essa perspectiva da sucessão dentro da família, né, o papel dos filhos, o papel dos cônjuges, né, os cônjuges, né, dos nossos filhos, eles têm um papel importante. Independente do regime de casamento dos nossos filhos, né, se ele é no regime da separação, da comunhão parcial ou no regime da comunhão universal de bens, há uma participação deles, né? Porque os nossos filhos, ou qualquer um que se case, é normal você passar a ser modulado pelo cônjuge, né? Você começa a pensar diferente, você é uma pessoa diferente, ou você vai se transformar na medida que você casa. Então, esta sucessão no âmbito da família, ela tem que entender todo esse contexto, né? O contexto dos filhos, os contextos dos agregados, né? Da nora e do genro, né? Ali é importante
dentro da questão familiar, um conselho de família, porque é natural ter algum conflito, né? Eu não quero brigar com meu irmão, mas pode acontecer alguma divergência. Então, esta sucessão, ela tem que ser pensada sobre esta perspectiva, porque conflitos existem, né? E na empresa, vamos dizer assim, e a sucessão no negócio? O que é uma sucessão no negócio? É uma transição no comando da empresa. Até então, você, fundador, é que comandou a empresa até aqui. Na medida em que você inicia um processo de sucessão, aí nos comandos, aí nos negócios, você está preparando aquela empresa, preparando aquele negócio. Não só você está se preparando, porque também para nós, donos, proprietários, fundadores, isso é um aprendizado muito grande, porque nós não vivemos isso, né? Aliás, nós não aprendemos isso na escola. Você já notou isso? Nem tudo que cai na escola cai na vida. Governança, por exemplo, protocolo familiar. Sabe quantas aulas de protocolo familiar que eu tive na faculdade? Sabe quantas? Nenhuma. Eu nunca tive esta matéria, por exemplo, de protocolo familiar, de governança familiar na escola. Isso eu aprendi depois. E aprendi, inclusive, né, quem me conhece ou quem me segue, eu sempre conto isso aqui, né, aqui no canal. O meu primeiro cliente foi minha família, foi meu pai, foi minha mãe, aonde eu fiz a sucessão na propriedade, né, e na empresa. Meu pai já não está mais aqui, a minha mãe continua liderando, mas a questão patrimonial já foi resolvida, a questão societária já foi resolvida. E um detalhe, gente, sabe quanto eu paguei? Sabe quanto a minha família pagou para fazer a sucessão na sociedade, a sucessão no patrimônio? Zero. Zero imposto. Por quê? A sucessão foi feita em vida. E não existe herança de pessoa viva, né? O imposto de herança, ou uns falam ITCD, outros até falam imposto da morte, ele só existe, né, quando aconteceu o óbito. Se não aconteceu o óbito, né, você consegue fazer essa transferência patrimonial, esta transferência societária, com um custo muito reduzido, tendo caso, igual foi o meu, até zero, né? Então, a sucessão na gestão da empresa consiste nessa transição das pessoas no comando dos negócios, né? E ela é marcada pela escolha de um novo líder. Os nossos filhos são iguais, mas eles têm preferências diferentes. Então é importante que haja entre os nossos filhos, né, que emerja entre eles um líder que queira continuar aquela empresa, aquele negócio, né, para que ele então possa assumir o comando no dia em que você, fundador, não mais quiser ou não mais estiver aqui, né, para que aquela empresa tenha continuidade, né? Para que você, quando não mais estiver aqui, né, deixe um legado e não um problema. Aliás, tem muitos fundadores que, ao invés de deixar patrimônio, estão deixando problemas, porque vocês estão vendo aí fora processos de inventários que não acabam, e processo de inventário com mais de 20 anos, né, de muito litígio, de muito problema entre os sucessores, entre os herdeiros, né? E eu quero então, já que eu falei da sucessão no âmbito da família, no âmbito da empresa, uma sucessão na propriedade, né?
E o que é a sucessão na propriedade? É a transferência do controle desses ativos para as gerações seguintes. Deu para sacar? Você tem um patrimônio, está aí no seu nome, e você precisa dar sequência a isso. Isso vai ser transferido com ou sem a sua vontade. Esse patrimônio será transferido para os seus herdeiros, né? Com base na legislação que está aí. Olha, se você não mais estiver aqui, a sucessão será feita pelo processo de inventário, né? O que não é o mais recomendável. É recomendável que se faça a sucessão na propriedade em vida, através dos mecanismos que nós temos, né? E você já deve ter ouvido falar sobre holding, né? Sobre holding. A holding é um sistema legal. O fundamento dela está lá na Lei 6.404 de 1976, né, e legislações posteriores. E é muito comum, né, os proprietários, os donos, eles transferirem então aquele patrimônio, fazendo essa transferência para uma empresa, essa holding, e depois essas cotas, elas são transferidas para os sucessores, para os herdeiros, né? Bem, falando então, já que eu já falei da sucessão no âmbito da família, no âmbito da propriedade e no âmbito da empresa, eu falei também dos 3 círculos, né, para a gente entender melhor, que foi os 3 ciclos da propriedade, um ciclo da propriedade, um círculo da empresa e um círculo da família. E ali você trabalha a sucessão, no ciclo da propriedade, você trabalha a sucessão na propriedade, no círculo da empresa, você trabalha a sucessão na liderança daquela empresa, na gestão daquela empresa, e o círculo da família, você trabalha a sucessão na liderança familiar, né? Que tudo isso forma a governança familiar, né? Imagine a governança familiar como um guarda-chuva, e debaixo desta governança familiar você tem uma questão familiar propriamente dita, uma questão da propriedade e uma questão da empresa, né? Então, planejar a sucessão, ela leva em conta todas estas dimensões, todas essas 3 dimensões, né? Ou seja, entender a família sobre esta perspectiva e sobre ela fazer os combinados, né? E eu já deixo bem claro aqui, um combinado de extrema importância, gente. Eu sempre falo isso aqui para vocês. O combinado do protocolo familiar. Eu vejo muitas famílias fazendo holding. Muito importante fazer holding. Mas ele faz a sucessão, a holding faz a sucessão sob o ponto de vista da propriedade, né? Só sob aquela perspectiva. Mas isso só não basta. Você precisa fazer a sucessão sob o ponto de vista societário da empresa familiar e sob o ponto de vista da família. E aí, o protocolo familiar entra em cena. Infelizmente, a maioria dos casos que eu me deparo, não existe essa preocupação. Fez-se a holding, aliás, muito bem feita, as que eu tenho visto, né? Fez a transferência do patrimônio, que estava aí no CPF do proprietário, mas esqueceu-se do protocolo familiar. Muitos nem sabem que existe protocolo familiar, essa é a pura verdade, né? E aí depois, mesmo
feito a holding, mesmo protegendo o patrimônio, tem uns conflitos, o que não é legal, né? E o protocolo, ele serve para fazer essa governança aí na família, fazer os combinados de gestão, né? Quem vai administrar aquele patrimônio, né? Como é que vai ser a prestação de contas, né? A forma de resolução de conflitos, né? E a ideia de perpetuidade, né? Nós estamos fazendo a sucessão, por exemplo, da primeira para a segunda geração, né? Uma sucessão do fundador para os filhos, né? Os filhos é a segunda geração, mas a empresa tem que continuar. E eu vejo muito aqui fundadores, né, primeira geração, que já tem netos trabalhando na empresa, inclusive, a terceira geração. E aí é muito interessante, e aí já surge algumas questões que nós precisamos ser abordadas, né? O desenvolvimento pessoal e profissional dos herdeiros. Não é? Não basta ser herdeiro para assumir a empresa familiar. Ele tem que ter talento, ele tem que ter vocação, não é? Não é porque só é meu filho, basta ser meu filho que vai trabalhar na empresa. Não, o direito que ele tem, mas às vezes é preferível que ele nem trabalhe na empresa, né? Porque aquela empresa ela é especializada, por exemplo, uma ideia, né, gente? Ela é um laboratório médico, por exemplo. E minha filha, meu filho não é médico, né? Não é farmacêutico, não é da área de saúde. Então, sob o ponto de vista daquele negócio, meu filho não atende aos requisitos para trabalhar. Quando muito, poderia trabalhar ali na esfera administrativa. Então, muitas famílias, e o protocolo familiar, a gente trata disso, trata da questão da profissionalização e do desenvolvimento dos herdeiros, para prepará-los. É como se fosse um treinamento, né? Você que tem filho, ou você que joga futebol, qualquer outra atividade, você tem que se treinar, você tem que preparar. E eu vejo isso também, as famílias fazendo isso aqui, né? Criando comitês dentro do protocolo familiar, no âmbito da família, para profissionalizar os herdeiros, para profissionalizar os sucessores, né? E isso é interessante, porque você faz então ou entende a sucessão nesses diferentes contextos, né? No contexto da família, no contexto da propriedade, no contexto da empresa, e dando condições para aqueles filhos que queiram se profissionalizar para dar continuidade ao negócio, né, fundado pelo pai, né, pela mãe, e que ele quer perpetuar. E entenda, gente, entenda, a empresa familiar é uma sociedade de sócios que não se escolheram. Eu não escolhi sociedade com meus irmãos, mas eu sou sócio deles, né? De tal modo que é muito importante este alinhamento, esta profissionalização, né? Por quê? Será que os meus irmãos ali na empresa familiar, será que eles têm interesses comuns comigo? Pode ser que não tenha, né? Pode ser que os meus irmãos não queiram trabalhar na empresa familiar, pode ser que os meus irmãos não tenham espaço para eles na empresa familiar. E eles têm que entender isso, e eu tenho que entender isso. Por isso que é importante ter os combinados, né? E aí tem alguns pontos de atenção, né, dentro desta sucessão familiar que a gente tem que tomar cuidado, né? Pode acontecer, por exemplo, que nenhum dos seus filhos aí, nenhum dos herdeiros tem condição de ser o gestor da empresa. Então, como é que nós vamos buscar esse gestor no mercado, né? Todo mundo está consciente disso, né? Como é que vai ser a forma, por exemplo, de equacionar os conflitos que podem surgir? Isso a gente trata, né? Dentro da questão, dentro do protocolo.
E uma coisa que também tem que deixar muito claro, e a gente fala muito de sucessão, sob a perspectiva do sucessor. A sucessão sob a perspectiva dos filhos, dos nossos herdeiros. Mas, uma coisa muito importante. E a sucessão sob a perspectiva do sucedido? Você já parou para pensar? O sucedido é o fundador, é aquele que está saindo de cena. Quanto ao protagonismo, né? Mas como é que é o nosso fundador? Como é que é essa perspectiva desse fundador? Ele tem que, do sucedido, ele tem também, isso tem que também ser tratado no protocolo, porque o fundador, ele sempre teve poder, e ele não quer largar o poder, isso é natural do ser humano. Ninguém quer largar o poder, ninguém quer largar a rapadura. E se eu tiro um fundador, por exemplo, ali daquele contexto da sociedade, e eu vou aposentá-lo, por exemplo, isso pode dar problema, sabia? Então, fundadores não se aposentam, fundadores não largam o osso, né? O fundador, ele pode fazer aquela sucessão, mas ele tem que arrumar uma outra fonte de poder. Por exemplo, vai para a atividade política, vai para a atividade associativa, monte até uma outra empresa menor, mas não pode parar. O fundador nunca para, ele não se aposenta. Normalmente, nas empresas familiares é muito comum, e o protocolo familiar cuida disso, ele faz um conselho consultivo, né? Não se preocupe, gente, não é conselho de administração, aquele conselho que tem nas sociedades anônimas de capital aberto, aquelas que têm ações cotadas na Bolsa de Valores, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um conselho consultivo que a gente cria no âmbito das empresas familiares para que os fundadores continuem sendo ouvidos naqueles assuntos de maior repercussão, de maior interesse, né? E não estar no dia a dia da companhia, né? Isso é uma forma de você também fazer a sucessão sob a perspectiva do sucedido, né? Ou seja, como é que vai ser esta passagem de bastão? Isso é importante, isso tem que ser tratado, isso não pode ser desconsiderado, porque os fundadores, eles não largam o poder, não largam o osso, né? E aí também, dentro do protocolo, você fazer o engajamento das novas gerações, né? Eu conheço empresas, né, e certamente você já ouviu falar dessas empresas também, empresas centenárias, empresas de controle familiar, mas empresas centenárias. A Gerdau, por exemplo, é uma empresa centenária. Ela está na família, ela tem controle familiar, você identifica quem é a família, e eles têm lá, por exemplo, um engajamento de novos líderes, né? Eles têm uma profissionalização de novas gerações. E o protocolo, ele cuida dessas questões, né? Os comitês das novas gerações, a preparação dessas pessoas, né? Não basta só ser filho do dono para trabalhar na empresa. A empresa se profissionalizou e nós temos muitos concorrentes e nós temos que profissionalizar vamos dizer assim, esta empresa. Mas mais do que profissionalizar essa empresa, nós temos que profissionalizar os sucessores, vamos dizer assim, os herdeiros, né? Para que eles tenham a possibilidade de assumir algum posto de controle estando preparado para isso. E não apenas estão assumindo porque é filho do dono, né? Agora, gente, uma coisa importante é o seguinte:
que precisa ser respondido. Quando iniciar o processo de sucessão? Olha, inicia-se o quanto antes. Coloque o pé na água. Comece a tratar desse assunto. Esse é um assunto que diz respeito a você, aos seus familiares. Você tem que chamar os seus filhos, né? Você tem que chamar a sua família, sentar numa mesa e começar o quanto antes discutir processo de sucessão, né? Aí no âmbito da sua família, no âmbito da empresa e no âmbito da sociedade. E aí é muito importante o canal de comunicação. Essa transparência na comunicação tem que ter uma preocupação com ela, né? A notícia de interesse, ela tem que fluir entre a família. Então, esse processo de comunicação, ele é de extrema importância, né? E não se preocupe, gente. E se ninguém da família, por exemplo, se interessar em trabalhar para a empresa, ou se não houver sucessores com perfil adequado para o cargo, aí a família vai discutir a profissionalização da gestão, contratar um expert, um especialista no mercado, para ser o gestor da empresa familiar, e os herdeiros serão sócios ou acionistas, né? Isso está dentro do processo de planejamento patrimonial sucessório, está dentro da sucessão na dimensão do negócio, né? Isso acontece, né? E você, dentro do protocolo, nós já falamos aqui mais em outros vídeos, o papel do conselho de família na sucessão, né? O conselho de família, não estou falando de conselho lá na sociedade, que na sociedade nós podemos ter um conselho também, seja um conselho de administração ou um conselho consultivo, né? As empresas familiares normalmente têm conselhos consultivos. Não, eu estou falando de um conselho de família, para que a família opine sobre essas questões, né? Lá dentro da família, mas sobre as questões da empresa, né? E ali, dentro do protocolo, eu já falei, você vai falar do engajamento das futuras gerações, como é que nós vamos envolver, por exemplo, os netos, né, a terceira geração, a preparação deles, né, para quem desejar participar da empresa familiar, né, como é que vai ser o processo de escolhas futura, como é que se dá isso, né? Basta ser dono? Não, não basta ser dono. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter expertise para trabalhar naquela empresa familiar que se profissionalizou, né? E uma coisa também muito importante, gente, que não pode esquecer aí do seu protocolo familiar, uma regra de entrada e saída da empresa familiar. Como é que funciona, né? Porque quando você faz esses acordos aí de sócios, acordo de irmãos, acordo de herdeiros, né? Ninguém é obrigado a continuar sócio, né? Aliás, é um direito constitucional, né? Ninguém é obrigado a associar-se ou manter associado, né? Então, no protocolo, você deixar muito clara uma regra de saída. Se eu não quiser mais continuar na empresa da minha família, como é feito esse processo de saída? Como que eu vendo a minha participação societária? Como que é a forma de avaliar a minha participação societária? Deixar isso muito claro, gente, no protocolo, né, nos combinados da família, porque isso aí é fonte ou pode ser fonte de conflitos, né? Então, deixar a questão da regra, né, a regra de transferência do controle, a regra de saída, ela é muito, muito, muito importante, né? E tomar muito cuidado, gente, que a questão da comunicação, eu já falei aqui, a comunicação muito transparente dentro da família, né? A empresa familiar,
ela é de interesse de todos os membros da família, ainda que não estejam trabalhando no negócio, né? Então, a comunicação é essencial. Prestação de contas, de extrema importância também, o capítulo da prestação de contas, né? Quem estiver à frente da empresa familiar tem que prestar contas, e às vezes, né, os outros familiares solicitam a prestação de conta e o gestor acaba ficando aborrecido com aquilo, né? Entendendo que os familiares estão desconfiando da gestão. Não é questão de desconfiança. A prestação de conta é um dever do administrador e um direito dos demais sócios em ter acesso à prestação de contas. Bem, pessoal, isto, né, é sucessão na empresa familiar, isso é sucessão na propriedade, isto é sucessão no negócio. É desse assunto que a gente trata aqui no nosso canal. Nós nos encontramos sempre aqui, toda quinta-feira, às 7h27 da manhã, tratando desses assuntos, né? Então, eu agradeço a você que esteve comigo aqui nesta live. Eu desde já agradeço também a você que vai assistir esse material posteriormente, né? E eu peço a você que se inscreva no canal para que você receba, né, notificações dos próximos eventos, dos próximos vídeos, né? Curta esse material, né? E compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso ao que nós estamos tratando aqui e possa também colaborar, trazer insights, trazer ideias boas sobre protocolo familiar, sobre governança para a empresa familiar. Ok? Muito obrigado e até o próximo evento, na próxima quinta-feira, às 7h27. Até lá!